quer que as pessoas busquem melhores formas de trabalho a partir da sua própria vivência, do seu próprio contexto e procurando soluções mais significativas, assim, né? E além da Octop e do Manifesto, eu tenho a T Regenerativa também com a Clarice, minha sócia, e a gente quer trabalhar para sistemas mais prósperos também, então eu também estou muito feliz de estar aqui, de estar com essa galera toda maravilhosa e de trocar com vocês. Henrique, você quer falar um pouquinho? Opa. Pessoal, Felipe aqui. Sou cofundador do Instituto de Desenvolvimento Regenerativo. Então, a gente investiga, experimenta outras formas de ser e estar no mundo e outras formas de conduzir os nossos trabalhos também. A gente é uma empresa de educação e consultoria em desenvolvimento e design regenerativo, que é uma abordagem que ressignifica o desenvolvimento em si. Então, o desenvolvimento não é sinônimo de degradação, ou não deveria ser, pelo menos, né? É possível se desenvolver e se regenerar ao mesmo tempo, se desenvolver de uma maneira mais interessante para toda a comunidade, todo o território, e o desenvolvimento e design regenerativo busca fazer isso. Então, é uma abordagem fundamentada na visão de mundo dos sistemas vivos, e com isso a gente começa a deixar para trás essa visão antiga, mecanicista, cartesiana, e incorporar novas formas de conceber os nossos projetos e as nossas próprias vidas. Valeu, pessoal, obrigado pelo convite aí, vamos bater esse papo aí que já estou animado. Boa, Felipe, valeu demais. Gush, quer falar um pouquinho de você? Nosso viajante do tempo. Oi, gente, tudo bem? Todo mundo ouvindo por aqui? Sim, aqui no chat. Eu sou o Gusti, eu sou de Belém do Pará, mas eu estou em Amsterdã, há 5 horas no futuro em relação a vocês que estão aí às 13, né? São 18 aqui. E eu sou idealizador da Torus, a gente estuda como que as pessoas se organizam ao redor do tempo, como que a gente se entende enquanto indivíduo, coletivos ao redor do tempo. E eu tenho vivido essa ideia radical de que a gente pode ter uma relação diferente com o tempo. Uma relação que não seja só viver para trabalhar e trabalhar ao invés de viver. E por conta disso, as pessoas, sempre que estão próximas dos projetos que eu estou fazendo, comentam que o que é isso? É uma empresa que não parece com coisas com o universo de trabalho, é algo que parece um projeto da academia, porque está estudando temas profundos, mas que não caberia na academia, a gente seria expulso da academia tradicional. Então, a gente se entende como um projeto que, em comunidade, a gente questiona a forma como a gente se relaciona com o tempo e busca outras formas possíveis. Muito legal, Gus. Te recomendo muito o Instagram, tanto do IDR quanto da Torus. São páginas que a gente segue para se inspirar, né? A gente da Octop tira muita referência disso. E além da Torus e do IDR, a gente tem o nosso convidado especial hoje, que é a Lua Couto. Ela pode se apresentar, Lua, na verdade. Não vou te apresentar. Se apresente. Eu sou a Lua. Oi, todo mundo. Prazer conhecer vocês dois também, o Léo e a Grazi, né? Porque o Felipe e o Gustavo fazem parte da minha vida. Eu faço parte do coletivo Futuro Possível, né? Nós somos um grupo de 5 pessoas muito diferentes em lugares diferentes do Brasil, pesquisando o paradigma da regeneração a partir de perspectivas, né, diferentes. Então, a gente traz essa visão plural do que pode ser, né, esse movimento, cada um estudando a partir da sua posição. Eu nasci em Belém também, fui nascida e criada, então tenho essa conexão com a floresta muito forte, assim, né, esse desejo de uma interconexão real, material, palpável, que atravessa a gente no nosso dia a dia. E dentro do Futuro Possível eu tenho feito um mergulho mais fundo de como é que a gente traz esse paradigma da regeneração para uma perspectiva do sul global, né?
uma perspectiva aqui do nosso território, a partir da nossa existência colonizada, miscigenada, a partir desses povos, né, que juntos formam isso que a gente chama de país aqui. Então, acho que é isso. Sou mãe, feminista, tenho 4 filhos. E estou muito ansiosa para conversar com os meus colegas maravilhosos. Boa, Lua. Estamos todos ansiosos para essa conversa. Eu sinto que essa conversa poderia durar uma semana ali, né, aos poucos, mas a gente vai tentar resumi-la em 1 hora e meia, enquanto vocês estiverem à vontade para conversar sobre, tá? Eu vou dar início aqui, então, às perguntas guias, só para o pessoal que está acompanhando a gente entender. A gente tem algumas perguntas para guiar nosso bate-papo, mas o Felipe, o Gustavo, a Lu, a Grazi e eu, a gente vai ficar bem fluido, bem à vontade para puxar outro assunto, buscar alguma coisa que alguém comentar no chat. A gente tem uma moderadora de chat também hoje, a Isa, que trabalha no Manifesto e no Octop. Ela está ali para direcionar todas as perguntas, para chamar a minha atenção para responder algum tipo de pergunta. Mas os convidados também, o Felipe, o Gustavo e a Lua, se quiserem ler uma pergunta e já pedir a palavra para comentar, fiquem à vontade, tá bom? Aqui a gente é bem livre, bem fluido. E só para... No começo meu áudio estava falhando, mas foi uma falha 100% humana minha, eu que não estava transmitindo o áudio, mas só cortou minha fala. Então eu vou só repetir o que é o projeto Reframe, né? O Reframe nasceu como um braço do Manifesto. O Manifesto Coworking, ele é um espaço de trabalho em Brasília, e a gente estava indignado e muito insatisfeito com as pessoas reclamando de trabalhar todos os dias, né? Elas estão lá, estão estressadas, estão tendo burnout, e a gente buscou com o Octop abrir um braço de educação para transformar a relação das pessoas com o trabalho, né? Já que essas pessoas passam a maior parte do tempo da sua vida trabalhando, por que não transformar isso numa coisa com significado, né? Então a gente está em busca disso, a gente está estudando bastante antes de poder atingir mais pessoas, a gente quer entrar a fundo nisso, que a gente acha muito importante, tá? E o Reframe nasceu como uma iniciativa da Octop. Então a gente entende como o Reframe, na verdade, todo acontecimento ele depende do molde que a gente vê, né? E o molde a gente chama de frame. Então, quando a gente muda esse molde, a gente muda esse frame, né, de reframe, a gente muda também o significado que isso tem. E a gente passando por um momento muito profundo hoje de quarentena, de Covid, e que o tempo se acelerou em não sei quantos anos, aí vai ser um papo pro Gustavo até comentar, essa aceleração do futuro, né, que é uma coisa que tá me deixando muito curioso, na verdade. A gente precisa transformar isso, dar outro significado. Gush, eu já puxo a primeira pergunta para você. Eu vi que esses dias você fez um post falando sobre os tempos pós-normais, né? E então eu queria entender como que você define um tempo pós-normal e como que esse termo se aplica na realidade que a gente está vendo hoje, né? Foi o que eu disse, a gente estava vivendo um tempo em que o futuro parecia muito distante e do nada esse futuro colou no presente, né, que a gente está vivendo. Só que isso, para eu explicar, que eu não entendo muito sobre o tempo, é muito complicado. Eu queria que você explicasse o que é o tempo pós-normal e o que aconteceu que esse vácuo de tempo se acabou ali. Boa, na verdade o termo tempo pós-normal, ele é um conceito do Zealdir Saldar, que é muito parecido com um outro conceito do Bauman, que eu vou comentar na sequência, que fala desse momento fora do tempo, digamos assim, que a gente sabe que a estrutura de sociedade que a gente vivia não nos serve mais, mas a gente ainda não tem ideia do que será um caminho que nos sirva, nos faça sentido, nos alimente de uma forma integral, né? Então a gente está nesse lugar do meio, nesse tempo do meio. O Bauman chamava esse tempo pós-normal desse reino do meio, ou interrênio, que era um nome comum para as épocas em que um imperador ou rei morria e a gente ficava meio que desgovernado, né, sem governo. E ele emprestou esse termo
desse contexto dos reinados para um período que a gente está vivendo hoje. Que, na verdade, o rei que morreu e a gente ainda não tem o seu substituto, não uma pessoa, mas o contexto ao redor, o sistema ao redor, né? E dentro dessa perspectiva de dizer que a gente está num tempo pós-normal e nunca um novo normal, tem uma conexão muito forte com a gente entender o que é que está morrendo, e aí dentro de nós, enquanto indivíduos, e dentro do coletivo que é formado a partir de nós. E quando a gente fala que algo está morrendo, a gente nunca está se referindo somente a dizer que o sistema está morrendo ou morreu e agora a gente vai viver, por exemplo, sem o capitalismo, né? Olha, cheguei nesse lugar na primeira pergunta, Lu. A gente está apontando que cada vez mais o que está morrendo é este sistema em que a gente vive como um sistema único, como narrativa única, né? E que a gente precisa viver as narrativas e começar a alimentar as narrativas que vêm depois disto, né? Ou seja, as narrativas que estão emergindo a partir disso. E como qualquer sistema ou qualquer relação social, se só tinha um rei, ou se era uma monarquia, né, digamos assim, era um sistema que tinha um determinado balanço, um determinado equilíbrio. À medida que a gente adiciona novas narrativas, essas narrativas começam a mexer com o que está acontecendo ali ao redor. Esse elemento inabalável até então começa a dançar ali e ver assim, opa, como que eu ou me redesenho para continuar mantendo alguma posição por aqui, ou mesmo a soma dessas novas narrativas passam a tirar essa centralidade que estava ali nesse elemento até então, né, no sistema que a gente vive. E eu acho que esse é um bom início para a nossa conversa, falando que a gente está num tempo em que a gente não se identifica com o sistema, a estrutura, o contexto de sociedade que a gente está inserido, e esse contexto tem um nome, né, que é capitalismo neoliberal, capitalismo na sua fase neoliberal, e que isso mostra para a gente a nossa relação com o tempo enquanto mudanças sociais, culturais, ecológicas, econômicas, políticas, espirituais, enfim, tem uma série de lentes ao redor desse momento que a gente está começando a parar, a gente está parando e pensando, opa, tem outras formas de lidar com essa realidade além da que foi dada para a gente como única possível, né? Não existem outras. E acho que esse é um bom início para a gente falar de tempos pós-normais. Incrível, Gus. Muito massa. Lu, você quer fazer algum comentário? Quero complementar. Pode ir. Adoro. Fica à vontade. Adoro. Gustavo levantou a bola para cortar. Obrigada, amigo. Eu sinto, assim, que a gente, por exemplo, quando fala de tempos pós-normais, né, a gente sempre quer saber o que vem depois. E só esse afã do depois, isso faz parte do capitalismo, né? Então, o que vem depois? Não, mas e depois? Não, mas e depois, né? Essa coisa do a gente precisar de atualizações eternas. E no futuro, a gente tem tentado ficar com o problema, sabe? Então, ao invés do pós, o que é agora? Assim? O que é esse terreno, né? O que é esse lugar? E quando a gente fala também de ficar com o problema, né, a gente vai falar sobre permitir que isso morra. E tem um lugar aí que a gente também precisa falar, né, sobre a morte disso que está indo. E assim, na natureza, né, as coisas morrem e elas ajudam esse solo a se fertilizar para que outra coisa nasça. Então, eu sinto assim que muitos de nós, nesse momento, vive uma negação dessa morte, né? E aí, enquanto a gente não consegue, de fato, permitir que isso que a gente recebeu e que não necessariamente a gente precisa passar para as próximas gerações, permitir que isso morra, né? A gente não tem espaço fértil suficiente para o que quer nascer, nasça. Então, assim, como o Gus falou, assim, existem outras possibilidades, existem alternativas sistêmicas, como, por exemplo, decrescimento, bem viver, economia dano, te falando de economia especificamente, né? O bem viver mais de filosofia, que acaba indo para economia e para política. Mas o meu convite, assim, a minha contribuição em cima da do Gus é isso, assim, da gente, ao invés de olhar para o pós, né,
tentar ficar um pouco com o problema, sabe? Tentar viver essa morte dessa coisa que a gente está embebido e faz parte dela, assim. Então, acho que é isso. Boa, eu até separei uma frase aqui de um post que o Gush fez no Instagram, vou ler aqui, caso vocês me permitam. Se as estruturas da mente humana permanecerem inalteradas, sempre acabaremos recriando o mesmo mundo, os mesmos males, a mesma disfunção, né? E quem falou isso foi o Eckhart Tolle, né? Num post que o Gush fez, ele fez esse quote. E a frase seguinte foi uma frase que me impactou muito, né? Que talvez agora seja o momento da gente construir futuros ao invés de prevê-los. Né? Então, aproveitar esse momento de tempos pós-normais em terrenos para, de fato, fazer essa construção, né? Aproveitar essa morte do sistema que a gente está vivendo para construir uma coisa junta e não tentar prever algo, né? A gente acha que o ser humano, de uma forma natural, tem muito essa curiosidade de querer prever o futuro. Foi o que a Lua falou, né? A gente sempre, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, eu busco artigos que preveem as tendências do ano seguinte, assim, sabe? Acho que é natural, né? Para alimentar essa nossa ansiedade, a gente querer estar à frente de outras pessoas, enfim. Não sei de onde vem essa ânsia. Mas eu queria que você comentasse, Gush, essa frase que você colocou lá, sobre construir futuros ao invés de prevê-los, né? Acho que faz muito sentido para esse momento. Eu sinto de uma forma muito intensa que a gente está num momento em que existem quase dois tipos de comportamento. Um é de uma parcela da população que sim, gostaria de que foi habituada a entender que destino é esse que está vindo e, nossa, eu tive acesso a essa informação antes, então eu consegui prever e eu vou ter acesso a isso antes dos outros. Só que esse pensamento é muito pautado na escassez, né? Eu vou correr antes de todo mundo, vou chegar lá e vou conseguir alcançar esse cenário. Quando a gente fala de construir esses futuros, a gente está, como a Lu falou, mergulhando no agora, mergulhando no presente. A gente só consegue construir ou desenvolver algo no presente. Né? O prever, ele está sempre assim, eu estou correndo para alcançar uma coisa que alguém me disse. E nesse novo lugar que a gente está buscando se ver, se entender, se sentir, tem a ver com assumir a responsabilidade de que o que vai acontecer nesse futuro depende do que a gente cocriar aqui agora, né? Tem uma frase do Alan Watts que eu gosto bastante, que comenta que a gente cresceu a partir de uma metáfora de que fomos feitos. Então a gente pergunta para os nossos pais e mães, né? Como que eu nasci, como que eu fui feito? Como se a gente já fosse algo feito, algo pronto. E não, né? Somos seres em desenvolvimento, seres florescendo, seres que a cada dia estão diferentes do que a gente era ontem, né? A gente está num processo, a gente não está nessa estrutura pronta em que a gente já está lá do outro lado. Eu estava conversando essa semana, inclusive, com o Felipe sobre essa ideia do florescer, desenvolver, o quanto a gente está sempre num processo em que, desse processo, a gente consegue enxergar o que já foi feito até aqui e o que ainda está por ser feito ou por ser construído ainda é uma névoa, né? Mas que cabe a nós assumir a responsabilidade não de prever esse tempo, mas de entender o que a gente quer construir enquanto legado nesse tempo, né? Eu vou passar a palavra rapidinho para a Grazi, que pediu a palavra antes do Felipe. Só queria falar que tem uma coisa bem legal dessa questão que a gente está conversando, dos 3 horizontes, né? E tem a parte do comprometimento de você para um caminho melhor, né? Você se enxergar as oportunidades do que você imagina, do que você quer, do mundo que você quer. Então, é uma oportunidade da gente também criar o futuro melhor que a gente está esperando, né? No caso, hoje, né? E uma coisa que eu também acho muito interessante é que a gente só vai conseguir fazer isso juntos, né? Assim, a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Então, sempre colaborando com o outro, vendo quais melhores cenários a gente pode ter. Eu acho isso bem interessante também, de trazer que esses 3 horizontes são bem legais. Legal demais, Gra. Felipe, eu tenho uma pergunta para você, que eu vou jogar aqui, você complementa o que você quer falar sobre o Gush, se quiser já emendar na resposta da pergunta, acho que vai fazer sentido, né?
Mas é basicamente como que você vê, qual que é a importância do pensamento regenerativo nesses tempos pós-normais, né? Será que agora é o momento da gente plantar essa semente, dar o nosso esforço maior, já que a gente está numa interseção ali de tempos, né? Talvez esse seja o momento que vai mais dar resultado para a gente ter esse pensamento regenerativo. O que você pode complementar antes que você já ia falar, mas Sim. depois falar sobre isso. Ótimo, Léo. Não, essa pergunta me ajudou aqui, porque o que eu ia comentar, né, dentro do que o Gustavo trouxe, todos vocês, é que o futuro aqui e agora, né? Então, ressignificar essa ideia do tempo como um tempo linear, um tempo que, né, o passado ficou para o passado e o futuro é algo que vai vir, é importante dentro dessa construção que a gente está fazendo aqui. Então, sim, hoje existe passado e futuro coexistindo aqui. No começo você disse que parece que o futuro, né, esse espaço entre o presente e o futuro diminuiu e colou. Da mesma forma que eu sinto isso, eu sinto que o espaço entre o presente e o passado também colou. Parece que a gente teve um retrocesso de no mínimo 50 anos, né, no que a gente vive, quem sabe mais, e ao mesmo tempo a gente vê o futuro se aproximando, assim, tem esses indícios. Então, passado, presente e futuro se confunde um pouco nessa perspectiva. E eu achei legal, né, o jeito que o Gustavo trouxe, né, estamos no tempo do meio. Eu costumo falar que a gente habita, né, dois mundos, estamos entre dois mundos. E esse mundo talvez que pode representar o passado, a forma de trabalho que a gente está acostumado, a forma de relacionamentos que nós estamos acostumados, e existe uma nova possibilidade, algo que é novo, porque ainda não é muito praticado, muito comum, mas que existe, né? Que existe. Então, o nosso lugar ele é entre dois mundos, entre esses dois tempos. Não tem como nós habitarmos somente o futuro, somente o passado ou o presente. Nós permeamos isso. Então, hoje, é possível nós trabalharmos essa ponte. Trabalhar nesse mundo que está em crise, que está acabando, viver esse luto, ao mesmo tempo que a gente constrói outras possibilidades, e um exemplo disso é a própria discussão que o Top faz sobre o que é o futuro, né? O que é o futuro do trabalho, no caso. E pensar nisso é alimentar novas narrativas. Nós somos feitos de histórias, o jeito que nós trabalhamos, o que nós entendemos como sucesso, são histórias que nós contamos para nós mesmos. E aí talvez entra essa segunda pergunta que você trouxe, né? Como que a regeneração pode ajudar, ou o que ela significa dentro dessas novas possibilidades. A regeneração, ela traz um novo horizonte, ela traz uma nova história, um conjunto, né, de novos princípios orientadores para as nossas próprias vidas, novas narrativas, né? Então, a partir da regeneração, a gente consegue ressignificar o que é o nosso sucesso pessoal, ressignificar as formas de trabalho e ressignificar qual que é a nossa relação com as pessoas e com o território. Então, a regeneração ela oferece um novo olhar, uma nova visão de mundo. Com isso, a gente consegue, primeiro, entender que existe uma visão de mundo que nós operamos, né? No primeiro momento, a gente nem se dá conta disso, né? Que o jeito que nós entendemos o mundo, ele é um jeito particular, proveniente do jeito que nos ensinaram a enxergar o mundo. E essa forma, ela é fundamentalmente reducionista, cartesiano e mecanicista. Então, esse mundo como uma máquina, esse mundo da competição e da escassez. Mas existe novas ciências que abrem um campo enorme de possibilidade para entender que o mundo não é tão simples assim e que tem nuances diferentes e que tem muito mais na vida humana do que a competição e do que o capitalismo proporciona. Existem outras formas de se relacionar. E é aí onde, a partir de novas ciências, como ciências holísticas, ciências da complexidade, ecologia,
teorias dos sistemas vivos e por aí vai, ecofilosofia. Isso nos ajuda a ressignificar e criar novas histórias. Então, a regeneração ajuda a gente a ganhar um novo horizonte e começar a construir ilhas de futuro, vamos dizer assim, dentro do presente, né? A Lua comentou aqui a ecopsicologia também, um ponto que é fundamental para construir esse novo jeito, ou esse outro jeito, talvez não tão novo assim, de ser e estar aqui no mundo. Bom demais, Felipe. A cada frase que alguém fala aqui, a cabeça começa a explodir, né? Tipo assim, e começa a viajar para outros lugares também. É muito, muito legal, muito enriquecedor. Lua, deixa seu comentário. Eu tô igual a comentarista da Globo. Mas é isso, Eles tem que ser lançam, mesmo. eu comento. Vamos lá. Essa fala do Felipe me lembrou muito de essa coisa do novo futuro, né? Me lembrou muito de umas falas que têm sido recorrentes, assim, no Futuro Possível a gente tem um podcast, né? Esse novo relacionamento humano-terra, né? A gente sempre faz essa pergunta no final. E aí tem sido cada vez mais frequentes respostas que dizem pra gente assim, não vai ser tão novo. Eu gosto muito de um ditado Aymara que diz que para se caminhar adiante, há que se olhar para trás. Então, tem alguns autores que vão falar que esse futuro, que a gente ainda não sabe o que vai ser, porque ele ainda está se formando a partir de múltiplas narrativas, né? Ele faz eco com visões de mundo ancestrais, que foram relegadas a segundo plano dentro desse momento modernidade, né? Então, não à toa a gente vê tantos movimentos como, né, afrofuturismo, as questões indígenas, a afrocentricidade, isso tudo voltando, né? Porque foram muitas histórias que sofreram apagamentos durante a modernidade, que, né, teceu e determinou o que era humano, o que era civilizado, o que era desenvolvido. E eu sinto, nesse processo de pesquisar a regeneração, né, a partir desse olhar territorializado, como que ela de fato também vai beber, vai dialogar, vai trocar, né, com aprendizados ancestrais, desculpem meu vizinho, que são centradas na interrelação, né? Eu em relação à minha comunidade, eu em relação aos sistemas vivos, né? Onde não há uma dissociação, uma desconexão, porque a modernidade ela está pautada em 3 desconexões, né? Eu comigo mesma, eu com o outro e eu com a natureza. Então, quando a gente vai procurar soluções para essa reconexão, é inevitável que a gente vá parar nos saberes ancestrais. Porque não existia essa desconexão, né? Se você for pesquisar os indígenas, por exemplo, para eles, dentro das cosmovisões, né? Porque existem várias etnias que partem de diversas visões de mundo, mas existe um lugar em comum em que eu existo em relação à natureza, né? Então, uma montanha é meu avô, um rio é meu tio, a pedra tem vida. Então, é uma perspectiva de mundo que enxerga que tudo está vivo. E aí, quando você pega esse conhecimento, você pode relacionar, por exemplo, sim, com uma ciência, mas não uma ciência quantitativa, que foi a ciência amplamente difundida na modernidade, mas, por exemplo, como uma ciência qualitativa, que é a do Goethe, né, que vai fazer esse olhar fenomenológico sobre tudo, que vai trazer essa visão integradora do todo, onde tudo tem vida. Então, eu sinto que a gente está navegando por um lugar em que a gente olha para o que está morrendo, né? Que é essa visão de mundo que o Felipe falou, né? Cartesiana, fragmentária, separatista, que quer olhar o mundo e analisar o mundo a partir de pedacinhos dele, não consegue enxergar o todo, né? Ou como ele trouxe, por exemplo, né, da complexidade, ao invés de olhar para as relações, olhar para as partes. Então, quando a gente vai olhar, a gente olha, tem ciência falando isso, mas tem uma ancestralidade linda que já vivia isso, sabe? Que foi apagada durante esse processo da modernidade.
Então, eu sinto que tem um lugar que a gente, ao passo que a gente caminha para frente, a gente olha para trás. Então, eu concordo com ele quando ele fala que a gente vive em dois mundos, assim, né? Eu acho que a gente olha para dois mundos, mas a gente precisa viver, como eu falei, assim. Eu tô a pregadora de vamos viver o que está morrendo, precisamos viver essa dor para a gente poder dar um passo adiante, sabe? Boa, Lu. Incrível essa sua referência à ancestralidade, né? A gente acaba vivendo vários ciclos, né? De coisas que já existiam no passado e voltaram pro nosso presente. Eu acho que, o Felipe, antes de passar a palavra, e para a Grazi também, o Gus tinha pedido antes. E, Gus, eu lembrei de você, tem um post, na verdade você fez uma série de lives sobre a relação com eu, a relação com o outro, a relação com o mundo, né? Que foi uma coisa que a Lua trouxe. Eu não sei se era sobre isso que você ia comentar, mas se quiser falar sobre isso também. Sim, são perspectivas que a gente precisa estar trazendo o tempo todo para essa conversa, né? Que a gente não existe transformação que aconteça somente nessa esfera do coletivo sem a gente estar trazendo para essa esfera individual ou das relações sem o coletivo da sociedade. Essas três perspectivas, né? Do eu, do outro e do todo, é algo que a gente precisa estar o tempo todo entendendo que essas lentes se somam, né? Elas não existem separadas. E o que veio o que veio na mente aqui para compartilhar com vocês a gente falou muito, né? O pós, quando a gente fala de pós-normal, por exemplo, vocês devem imaginar uma coisa que vem depois. Aí depois a gente já mexe a mão assim, né? Para frente. E a gente tem que dar um passo para frente. Aí a gente começa a falar de tempo e de passado e futuro e a gente começa a pensar porque tem o passado e tem o futuro, que a gente também tem imbuído na gente essa linha reta, como se o tempo fosse uma linha que tem para a direita um tempo, para a esquerda outro, e que eles não conversam, né? Estão aqui nessas laterais. E é muito legal, como a Lu falou, quando a gente começa a se conectar com perspectivas ancestrais, com outras culturas, com outros povos que compreendem a realidade de forma diferente, que nomeiam a realidade de forma diferente, que se relacionam com a realidade de forma diferente, porque a gente começa a questionar isso, ver que essas não são as únicas formas possíveis de estar em contato com o mundo, com o meio ambiente, com o tempo. Por exemplo, no Oriente, muitas das culturas, quando se referem a passado e futuro, como a gente está falando aqui agora, vão dizer para a gente que porque algo aconteceu tipo ontem, para se referir ao passado, vão dizer assim, porque aconteceu ontem, e apontam para frente. Falam, porque amanhã a gente vai se encontrar e fazer a live juntos, e apontam para trás. E pra gente que tá nesse grupo aqui, para quem tá ouvindo, provavelmente parece um negócio de doido, né? Falar amanhã e ontem. Só que dentro da perspectiva oriental, das culturas orientais, quando a gente está se referindo ao passado, o passado é algo que a gente conhece. Ele está aqui em frente aos nossos olhos. E o futuro é algo que a gente está caminhando de costas para ele, porque a gente ainda não sabe o que se manifestará nesse tempo. Então, dentro das culturas orientais, a gente está sempre caminhando rumo ao futuro, de costas, e sempre olhando para o que a gente acabou de viver. Então, a gente conhece o que acabou de acontecer, que está aqui nesse passado, e a gente está caminhando para um futuro que a gente ainda não conhece, a gente só está trilhando esse caminho. Da mesma forma, como a Lu comentou, do rio e da montanha enquanto ancestrais, tem muitos povos que no momento de se referir a tempo, ao invés de apontar para a direita e para a esquerda, eles têm movimentos específicos que em cada tribo faz um movimento diferente com a mão para indicar essa curva do tempo, e geralmente os estudiosos, os pesquisadores que começaram a fazer esse mapeamento, percebem que esse desenho que eles representavam, essa linha do tempo, eram os desenhos dos rios ao redor, porque os rios sempre estão correndo na mesma direção, né? Para esses povos. Então, eles nasceram e cresceram em uma região que eles compreendiam que o tempo flui na mesma direção que o rio flui. Então, o desenho do tempo era diferente dessa nossa linha reta boring, né? Que a gente geralmente pensa. Esse, inclusive, é um estudo da Lena Borodsky. Ela é uma linguista que estuda como, a partir das palavras e das expressões que a gente tem para expressar essa nossa relação com a natureza, com a realidade, com o tempo, como a gente molda essa relação. Se a gente tiver poucas palavras para falar sobre
tempo, como a gente geralmente usa, passado, futuro, ou previsão, ou tendência, e achar que esse vocabulário é o suficiente, é claro que a gente sempre vai se referir a futuro como progresso, porque são os únicos termos que nos foram ensinados. É quase como se a gente estivesse aqui aprendendo como se relacionar e o único vocabulário que a gente conhecesse fosse um jogo de xadrez. Alguém vai precisar ganhar e alguém vai precisar ter suas peças derrubadas. E quando a gente muda esse vocabulário, a gente adiciona outros termos, outras possibilidades, a gente percebe que não, o mundo não é só essa competição. A gente pode se relacionar com o outro, com a sociedade e conosco de outras maneiras. Muito incrível, caraca, tipo assim, dá nem pra explicar o que passa na cabeça nesse momento, né, de você conectando as coisas, e é muito, muito legal a participação de vocês. Grazi, você ainda quer falar o seu comentário? Sim, eu acho que essa coisa que o Gus falou e a Lua também dá muito a ideia também que a gente aprendeu de crescimento, né? A gente tem que crescer a qualquer custo, a gente precisa sempre estar. Essa ideia de desenvolvimento é sempre para o crescimento, né? E a gente tem aquela ideia que está crescendo, não pode voltar atrás, porque se a gente dá 2 passos atrás, acabou meu crescimento, não existe mais, e é como se a gente estivesse voltando realmente no passado e, tipo, tudo se perdeu, né? E tudo na nossa vida, inclusive a natureza, essa questão da morte e vida, são tudo ciclos, né? Então, a gente tem essas oscilações, nossos batimentos são assim, os ciclos da mulher são assim, os ciclos lunares também, então, tudo é assim, a gente acho que precisa só um estalo diferente do que é realmente se desenvolver, esse crescimento a qualquer custo, nem na natureza é assim, né? Porque nós seríamos assim e iríamos querer crescer e, enfim, ganhar, e a nossa ideia também de crescimento e de lucro tá, acho que um pouco equivocada, e essa questão que acho que a Lu, o Gancho não lembro quem falou, a gente está nesse novo, todo mundo fala que é o novo, mas a gente só está resgatando o que a gente sempre foi, né? Essa coisa da ancestralidade, essa coisa tradições, isso está na nossa essência. Então, assim, isso que eu brinco com o Léo. Léo, a gente não tem nada de novo, na verdade, a gente só está buscando tudo que, na verdade, a gente sempre foi e que a gente meio que se esqueceu, né? Boa, Gra. É isso, é o resgate da ancestralidade que a Lu apontou bastante. Felipe, pode mandar ver. Sim, várias coisas que vocês todos falaram me tocou. Eu vou comentar rapidinho um elemento de cada fala que eu achei interessante. Quando o Gustavo falou, né, da falta de vocabulário para tratar sobre o tempo e sobre novas possibilidades de futuro, isso é uma coisa muito importante, muito séria. E a regeneração, claro, não é a única possibilidade, mas é uma das possibilidades que nos equipam com novas palavras, com novos vocabulários que possam representar outras possibilidades, né? Achei interessantíssimo a metáfora, a imagem, né, que o Gustavo evocou do jogo de xadrez. Se a única coisa que a gente conhece é um tabuleiro de xadrez, vão ter ganhadores e perdedores, né? Se a gente não compreende outra forma de relacionamento onde é possível trabalhar sem que haja perdedores, né? É possível criar relações sinérgicas onde a nossa interação é benéfica entre nós e, ao mesmo tempo, contribui para a harmonia do todo, a gente não consegue fazer isso. Então, é interessantíssimo esse ponto, por isso que é importante, sim, buscar esses novos vocabulários, como interser, por exemplo, e aí eu já conecto com o que a Lua falou, né, da separação. O maior antídoto que eu conheço, pelo menos, ou que funciona para mim, é para a separação, né? Para separação ecológica, separação espiritual, separação social. E esse antídoto é apaixonar-se pela paisagem, criar uma relação com uma paisagem. Isso é algo que foi destituído de nós, com a cidade. Claro, existem formas de se relacionar com a cidade que podem ser interessantes, mas, de um modo geral, a gente não cria uma relação afetiva com os nossos territórios. A gente bebe uma água que a gente não sabe de onde veio, a gente
caminha por vales e morros que a gente não conhece, que foram destituídos da sua própria essência. Então, buscar talvez lugares onde a natureza se apresente de forma mais exuberante, apaixonar-se por ela e voltar nesse lugar constantemente, criar uma relação, ver aquele lugar em diferentes épocas do ano, é algo que nos conecta muito com a paisagem, com a ecologia e com a vida, no final das contas. E, por fim, para conectar com a fala da Grazi, quando ela falou de desenvolvimento, né, eu me lembrei de uma definição muito bonita que o desenvolvimento regenerativo traz, que o entendimento de desenvolvimento, né, a etimologia que a gente usa vem de um francês antigo que significa développer, que significa retirar o invólucro. Desenvolver é retirar aquilo que envolve algo. Quando você retira o que envolve, retira esse manto, retira esse véu, você revela a essência daquilo. Então, para o desenvolvimento e design regenerativo, desenvolver tem a ver com revelar a essência e colocar a contribuição, a participação apropriada daquela entidade a partir da sua essência. Então, é uma palavra muito, muito bonita. Boa, Felipe. É incrível. Acho que a Lua já teve até alguns insights que quer compartilhar com a gente, né, Lua? Depois eu passo a palavra para você, Gus. Eu amo trocar com o Felipe. É muito lindo isso que ele trouxe da gente se reapaixonar pela paisagem, sabe? E aí, enquanto ele falava, conectou várias ideias assim nesse lugar, porque é um lugar que eu amo também. E quando ele fala de se reapaixonar pela paisagem, o que chega em mim é um processo de ressensibilização, né? É como é que a gente começa a exercitar e olhar para os nossos outros centros de percepção que não só o nosso pensamento, né? Porque a modernidade ela está focada na racionalidade. E ao mesmo tempo que ela está focada na racionalidade, a gente passou por um processo de ser arrancado dos sistemas naturais, né? Então, eu gosto desse termo arrancados da terra, assim, porque isso mostra a dor que o nosso sistema inteiro sofreu nesse processo, né? Porque se a gente for olhar para a história do Homo sapiens, se a gente for botar numa escala assim, de 20 centímetros, não tem nenhum centímetro que a gente mora nas cidades, sabe? Nós fomos seres florestais a maior parte do tempo. Então, eu gosto desse termo de arrancados da terra porque ele fala dessa dor, disso que era tão profundo, uma conexão tão profunda que a gente tinha e que a gente foi deslocado desse lugar, né? E a gente pensa, mas eu já nasci na cidade, tarará, tarará. O Jung ele vai dizer que a gente tem 4 centros de percepção, né? Que são os pensamentos, os sentimentos, as sensações e a intuição. Né? E como hoje a gente está com o nosso centro de percepção, pensamento extremamente exacerbado, a gente não tem lugar para exercitar os outros centros de percepção. Então, em se tratando de usar toda a nossa potência enquanto seres humanos, a gente está capenga. Essa que é a verdade. E como a gente está deslocado da Terra, a nossa capacidade de sensibilidade ela está muito reduzida. Por quê? Porque a gente tem uma memória de DNA de terra embaixo do nosso pé, fruta na nossa mão, cheiro da planta, sabe? É uma complexidade de experiências exercitando o nosso sistema nervoso. Então, assim, hoje a gente vive em ambientes extremamente controlados. Eu não estou aqui fazendo uma apologia a vamos voltar todos para a floresta viver como a gente estava antes. Mas essa ideia de ficar com o problema. Nós temos uma questão que é uma sociedade extremamente racional que impede a gente de exercitar os nossos outros centros de percepção e, por conta disso, a gente vê o planeta como morto. Porque a partir desse centro pensamento, não é lógico como é que uma pedra tem vida. Mas se eu me conecto com ela a partir dos meus outros centros de percepção, eu vou entender que a minha vida tem tanto valor quanto a vida de um animal, quanto a vida de uma planta, quanto a vida de uma árvore, de um inseto, porque todos são importantes para esse ecossistema. Então, enquanto tu falava, Felipe, me veio tudo isso rapidamente, e me veio um termo
do professor Stephen Harding, que ele diz assim, que a gente precisa estar na natureza para ser pego por Gaia. Porque eu posso falar tudo sobre a natureza para ti, mas nada vai ser suficiente para te fazer sentir o que é este planeta vivo. Tu precisa descobrir isso sozinho, entende? Então, assim, a gente precisa se expor aos ambientes naturais para a gente ser pego por essa inteligência que ela não está só no campo do pensamento, ela está no campo das emoções, sabe? Então, como é que eu me relaciono com isso a partir desse lugar? Né? E aí existem vários convites, assim. A ecologia profunda vai fazer um convite para esse lugar, para essa reconexão a partir de outros campos, de outros centros de percepção com a natureza. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm uma, né? E aí às vezes eu fico pensando, talvez até provocados por essa dor, assim, que está lá dentro da gente em algum lugar. As pessoas têm e por estarem tão embebidas nesse sistema tão racional, as pessoas ficam criando camadas de crenças e dificuldades para conseguir acessar esse lugar, sabe? Ficam criando um lugar de subimportância, assim, para a relação com a natureza. Ah, não, isso é menos importante, a gente tem problemas mais sérios para lidar agora, quando isso está influenciando todos os outros sistemas do qual, né, a natureza está se relacionando o tempo inteiro com a gente. Incrível, Lu, assim, a sua fala foi super pertinente, né? Eu sinto muito essa dificuldade de estando na cidade e estando no meu limbo da minha rotina, né? Como que eu posso quebrar esse ciclo e me conectar mais à natureza, né? Então, muito legal sua frase, sua fala. Gush, você queria tecer algum comentário? Alguns comentários? A palavra é Eu ia sua. concordar com a Lua. A gente estava, todo mundo comentou no chat aqui também, né? A Grazi falou sim, perfeito. A gente tá. Eu acho que essa é uma mensagem que ressoa muito com todos nós, né? Com esse grupo como um todo, com quem está ouvindo, porque até no momento em que a gente busca se mover, que a gente busca mudar a relação que a gente tem hoje em prol de alguma forma se conectar com tudo isso que a Lu está falando, a gente ainda busca a ideia do eu tenho que alcançar algo, pela razão. Então a gente quase mergulha na biblioteca de novo, né? Mergulha nas buscas dos aprendizados sobre todos esses temas. Então, quem estava lendo livro de design sprint, livro de tecnologia, livro de cultura exponencial, aí fala, tá bom, então agora eu tenho que ler sobre... E respira, você só precisa ser você. A Lu falou no início, né? E eu concordo muito que dentro do nosso entendimento de tempo, a gente está num momento de mergulhar no momento agora, fluir no momento presente, segurar, viver esse sentimento que a gente está tendo agora e entender, incorporar, ou seja, trazer para o corpo, né? Sair um pouco da ideia de estar só na mente, essa relação com a natureza. Quando a gente para uma conversa ou para uma atividade e diz assim, respira, vai, bebe um copo d'água, integra com a natureza, tem uma planta ao redor, qual é a tua conexão com mesmo na cidade, né, que você consegue, que você consegue lembrar que você não é este ser que existe sozinho, mas que você existe em relação ao planeta, né, que você é parte do planeta. A gente está despertando para o fato de que, como a Lu comentou, os nossos problemas são sistêmicos. E o que isso quer dizer? Que a gente só consegue lidar com os problemas, com as questões que a gente está vivendo hoje, com os desafios que a gente tem pela frente, enquanto planeta. E se entender enquanto planeta significa despertar essa consciência planetária, despertar que somos esse único ser. Só que enquanto a gente ainda se entende como esse indivíduo que está trancado aqui no quarto e tem no escritório, no coworking, no grupo, que tem muita coisa para fazer, isso aqui é prioridade em relação ao mundo, a gente está perdendo esse chão que nos lembra que somos todos parte do mesmo planeta. E cada vez mais a gente precisa, esse pisar na terra, né, significa literal e também em todas as metáforas possíveis, da gente lembrar de voltar o pé pro momento agora e pro planeta. E dentro dessa reconexão, aí sim, no processo, no viver conectado ao planeta, a gente vai descobrir
que passos são esses que a gente pode dar assumindo essa responsabilidade de construir esse próximo momento. Mas se a gente viver com a cabeça no próximo momento, a gente só está repetindo o mesmo ciclo. A gente não está buscando essa conexão a partir do agora com o que pode vir a ser. E eu acho que a grande oportunidade e desafio do momento é a gente liberar esse espaço que estava ocupado até então para o que pode vir a ser. E não só para o próximo passo que a gente já queria dar, né? Que foi o que o Felipe falou, né? De quebrar essa casca para poder desenvolver e crescer. Deixa eu comentar uma coisa da casca. Eu esqueci de falar e eu estava aqui pensando super. O Felipe trouxe essa definição maravilhosa de desenvolver, tirar o invólucro que existia até então, né? A gente tem a ver trazer à luz algo que já estava ali. E quando a gente pensa até na metáfora da semente, né, do que existe enquanto potencial dentro da semente e que já está ali, ele só precisa florescer, ser nutrido para ser revelado. E me lembra muito que muitas culturas ancestrais, principalmente dentro da perspectiva das culturas, das antigas culturas africanas que geraram, né, foram berço de todos nós nessa história da humanidade, o quanto existiam essas escolas dentro dessa comunidade, esses grupos, que eram entendidos como escolas de mistério. E que as escolas de mistério, apesar do nome parecer algo, enfim, nos relaciona a algo misterioso, algo desconhecido, era justamente o espaço de trazer à luz o que estava neste lugar misterioso. Eram conhecidas também como escolas onde se estudavam esse universo oculto, e era justamente porque era onde a gente desocultava esse conhecimento de conexão, de se relacionar com o planeta, com a natureza, com a realidade ao redor, né? E aí, quando o Felipe falou da definição de desenvolvimento enquanto raiz da palavra, eu achei maravilhoso, porque a gente também tem uma compreensão de desenvolvimento progressista, vamos lá, desenvolvimento relacionado à ideia da máquina, da indústria, da fábrica. E é importante a gente parar e questionar mesmo as definições das palavras que a gente usa hoje, porque na origem delas, elas apontavam para esse lugar de conexão, né? Então, achei ótimo o Felipe trazer essa perspectiva do desenvolvimento. Muito massa, Gush. A Graça tinha pedido a palavra, depois eu passo para a Lua, tá? Eu acho que isso traz também uma vertente muito importante, que é esse olhar para dentro, né? Porque a gente foi aprendendo durante muitos anos esse trabalho industrial mesmo, e mecanicista, e a regeneração traz esse olhar muito importante para dentro. E por isso que o pilar da espiritualidade, eu acho que é um pilar muito importante, não na questão da religião, mas compreendida como valores que te sustentam, que te orientam, que te promove direção, né? O que te faz agir direcionado a um propósito, a um significado. Então, eu acho que por isso que é tão importante essa parte da gente olhar para dentro e a gente compreender esses valores importantes, esses códigos de conduta que a gente enriqueceu, né, com esse estilo de vida que a gente vive hoje, né? Total, Gra. Lua, quer comentar? Depois o Felipe, que levantou a mão de forma muito inovadora aqui no Zoom. Eu não sei levantar a mão, Felipe, me ensina. Eu queria comentar, porque né, esse é um cuidado que eu tenho me preocupado muito, porque a gente está falando aqui, né, sobre o futuro, sobre essa visão conectada com a natureza, e é sempre importante a gente fazer um adendo, né, e dizer que dentro dessa perspectiva, justamente porque ela é pautada pelos sistemas vivos e a gente acredita que a diversidade é que dá resiliência ao sistema, não vai ser uma história, né? A gente não quer substituir uma história única por outra história única.
A gente quer que essa nova história desse planeta, né, ela seja construída e pautada a partir de múltiplas experiências, múltiplos saberes, ou pluriversalidade, como o Gustavo trouxe no chat, né? Pluriversalidade é um conceito de um filósofo sul-africano chamado Mogobe Ramose, que fala sobre essa ideia de que o universo não tem um centro e, por conta disso, não existe uma periferia, né? Então, todas as formas de ser e saber são válidas. Então, a gente está falando de um futuro construído a partir de muitas mãos, assim, né? A partir de muitas culturas, né? Que vão ter seu espaço respeitado, que vão ser honradas. Então, eu acho muito interessante essa ideia dos sistemas complexos, porque a gente tende, muitas vezes, a reduzir as conversas a uma coisa muito simples, para traduzir para o outro, né? E não é nada simples. Esse futuro que a regeneração quer, né? Esse futuro pautado nesse tempo que o Gustavo traz é algo muito complexo, né? Que não é possível da gente traduzir numa live de 1 hora. E que não é possível e que não é possível, mas eu sinto que é importante a gente honrar essa multiplicidade, né? Essa biodiversidade, incluindo a gente como parte, né, dessa biodiversidade dos sistemas naturais. E aí um último ponto que eu queria trazer, que vai misturar um pouco essa ideia de novos léxicos e de desenvolvimento que o Felipe trouxe. Eu já tive essa conversa uma vez com ele numa live, mas eu sinto que para isso que a gente quer chamar e que a gente está usando a palavra desenvolvimento, eu não sinto que ela seja adequada, porque ela está muito envolvida na modernidade, sabe? Então, assim, desenvolvimento traz um peso, um olhar econômico que é exploratório. Então, assim, eu estou fazendo um contraponto aqui, até trazendo um outro olhar, sabe? Outro dia eu fui escrever um texto, eu tenho uma amiga, Jorge Cunha, que tem um trabalho que chama Amor ao Desenvolvimento. E aí eu também já conversei isso com ela, né? E a gente troca muito nesse lugar de que palavra pode ser essa para dizer isso. E aí eu fui escrever um texto e a única palavra que dava era desenvolvimento. Eu falei assim, cara, a gente precisa inventar uma outra palavra para isso. Porque a gente vive, né, a linguagem que o mundo fala é a linguagem da economia. Então, assim, a gente está precisando pensar outras formas de economia, dessas relações econômicas e como isso se relaciona com a política. Então, eu vou ser a ativista... Vamos criar outra palavra para o desenvolvimento, porque se a gente usar isso, a gente pode estar reforçando essa ideia que a Grazi trouxe de crescimento para cima e para frente, eterno, né? De como se a gente precisasse sempre caminhar. E eu sinto que quando a gente faz essa metáfora da semente, tudo já existia lá dentro, né? Tudo já existia. Ela vai passar por um processo que é exatamente isso de se mostrar, né? Daquilo e ganhando força. Então eu sinto que a palavra, o que o Felipe quer dizer é muito poderoso, né? Mas eu sinto ao mesmo tempo esse pesar nessa palavra tá tão embebida de maneira tão que a gente precisa superar dentro do lugar da economia. Boa, Lua, trouxe uma reflexão muito importante, né, pra gente, e acho nada melhor do que o Felipe para comentar sobre isso. Pode falar, Felipe. Gush, depois eu passo a palavra para você, tá? Sim, desenvolvimento, a palavra mais lista, né, dentro do movimento ecológico, é uma palavra assim que ela é muitas vezes odiada, porque é esse o desenvolvimento que a gente entende, né? O desenvolvimento econômico a qualquer custo, o desenvolvimento que retira o envolvimento das pessoas com os territórios, né? Então esse é o entendimento do desenvolvimento globalizante, talvez, e existe essa outra forma que a gente está propondo, né? Várias pessoas, sobre o desenvolvimento. A linguagem é uma tecnologia ultrapassada que não consegue se atualizar à medida que a própria cultura vai se atualizando. E criar novas palavras é possível, mas é difícil, né? Algumas pessoas conseguem criar palavras brilhantes que pegam, né? Mas uma alternativa a isso é adjetivar as palavras, né? Então, quando a gente fala
desenvolvimento regenerativo não é qualquer desenvolvimento, é um desenvolvimento que vem com um adjetivo para qualificar que tipo de desenvolvimento. É a mesma coisa que um desenvolvimento sustentável, né? E aí o capitalismo é esse... enfim, eu ia usar uma metáfora aqui, mas acho que o Léo e a Graça não vão gostar muito. Eu ia falar que é esse povo que abraça aí e faz essa cooptação de tudo, né? Então o capitalismo, ele né, assim, essa cultura ela é delicada, assim, porque ela retira a essência das coisas e transforma isso num produto, enfim, e etc. Mas é isso. Outra questão é que desenvolvimento, já falo, Gustavo, só assim, para finalizar, que é isso, desenvolvimento é natural dos sistemas vivos. Nós nos desenvolvemos, todo mundo se desenvolve. Só que nós nos desenvolvemos, né, e esse desenvolvimento ele envolve crescimento em uma fase do nosso desenvolvimento e depois não existe mais crescimento e existe evolução, outro tipo de desenvolvimento. O problema é que o sistema econômico global é fundamentado na perspectiva em que desenvolvimento significa um crescimento eterno, um crescimento constante a qualquer custo, né? Então, como que a gente passa do crescimento, do desenvolvimento quantitativo para um crescimento qualitativo, e aí é onde entra abordagens de decrescimento, e etc. Gustavo, vou passar para você, mas antes só vou fazer um ponto que eu acho que seria muito bom a gente começar a entrar no tema trabalho. Eu acho que o Léo e a Grazi vão gostar, e fazer a ponte do trabalho com tudo isso vai ser uma experiência bem interessante. Boa, pode seguir, Gush. O que eu ia comentar por aqui é que a Carol comentou aqui no chat, né, inclusive que do desenvolvimento, desenvolvimento, né, que a gente tem também uma ação contrária ao envolvimento, e como a gente dentro desse universo de buscar novas palavras, na verdade a gente vive uma questão de ter um sistema que engole a tudo e a todos, né? Todos os conceitos existentes e os ressignifica a partir do que é útil para ele, né? Como o Felipe comentou, de virar crescimento a todo custo e não só crescer e evoluir a partir disso. E dentro e enquanto eu pensava nisso ouvindo o Felipe, eu lembrei do próprio George Orwell com, enfim, 1984, os ministérios de paz sendo, na verdade, os ministérios da guerra, porque não existia a palavra guerra sendo apagada dos dicionários e dos livros, porque se a palavra não existe, a gente está vivendo paz, apesar de ser um contexto de guerra. E da mesma forma, né, é uma apropriação de um termo que tem um significado e que a gente dá outro significado. Quando a gente pensa a minha relação com o tempo, por exemplo, partiu ou começou a se desenvolver, a amadurecer muito no momento em que eu estava também no meio de uma comunidade que estudava futurismo, tinha os estudos de futuro muito associados à tecnologia, né? A gente estava comentando, os meninos estão em Brasília, eu tenho um carinho e uma conexão muito grande com muita gente que está em Brasília, e nessas conexões, muitos de nós estávamos estudando o futuro a partir de uma lógica da tecnologia. Então, a ideia do futuro e o futurismo, ele também estava conectada à perspectiva, a essa lente de que a gente tem que alcançar o futuro a qualquer custo, e era esse futuro do futurismo italiano, que também se demonstrou fascista. Então, essa busca por outros termos é também não só a busca pela criação do novo termo, mas o exercício que todos nós estamos fazendo juntos aqui de atribuir significados a esses termos, né? Atribuir significados a estes novos termos que a gente está desenvolvendo, assim. E resgatar, fazer um resgate de alguns deles quando possível. Adorei a citação que a Lua fez ao trabalho da Geórgia também, com amor ao desenvolvimento. Ela disse, como que eu dialogo com quem está ali do outro lado do trabalho? Porque é igual, né? Às vezes eu estou falando sobre tempo e as pessoas dizem, nossa,
agora traduz para eu conseguir falar com uma empresa. E aí eu tenho 4 modos para falar sobre tempo. Eu tenho o modo curiosos que estão falando sobre tempo, quem quer navegar por as mudanças socioculturais, políticas, econômicas que dialogam muito mais próximo com o universo de mercado. E esse outro contexto completamente diferente, mais cósmico, místico, astral, para entender tempo enquanto frequência, norteando todas essas mudanças. E são lentes completamente diferentes, mas que envolvem também como que a gente opera nas fendas dentro deste sistema para que a gente consiga estabelecer comunicação de algum jeito, né? E aí, no final das contas, a gente está falando sobre o mesmo assunto, mas a gente está buscando formas de encontrar, cooptar agentes dentro de cada um desses universos, né, para conseguir aproximá-los assim da gente. E que eu adoro, por exemplo, a visão, essa visão que o Futuro Possível trouxe para a palavra futuro, que é uma perspectiva de falar de futuro com natureza. E que quando a gente estava conectado à natureza, a gente não estava falando de futuro, porque o futuro era a tecnologia, né? E é lindo perceber que não tem uma conversa ali acontecendo de tecnologia, mas tem uma conversa acontecendo sobre comunidades e sobre ecologia e sobre ancestralidade, que a gente pode falar de ancestralidade para frente, para o futuro e não só para o passado, né? Ou para o agora, que para mim é muito interessante. E aí quando o Felipe perguntou sobre e como que isso dialoga com o trabalho, eu sinto que tem uma mudança, primeiro do chão que a gente está pisando, como a gente falou, da gente entender que se a gente vivia um mundo limitado a essa linguagem, a essa realidade que nos apontava para o jogo de xadrez sendo a prioridade na nossa vida, as nossas decisões de trabalho enquanto empreendedores, enquanto funcionários, enquanto pessoas que colaboram em projetos, estavam limitadas a esse contexto. Hoje a gente está ressignificando, a gente está começando no início desse movimento de compreender que a nossa atuação profissional, o nosso contexto de trabalho, a nossa contribuição enquanto profissionais para o mundo, ela precisa estar entremeada, entrelaçada com todas essas pautas que a gente está falando por aqui agora. E quando a gente começa a traçar a tecer este tecido, né, que essas pautas estão conectadas, a gente, inclusive, passa a dar outro peso para algumas atividades, para algumas questões que, às vezes, a gente vive num momento da humanidade em que a gente está sendo impactado por questões como burnout, a crise de ansiedade, de depressão, muito por conta da forma e do lugar onde a gente coloca a nossa relação com o trabalho. E ela pode, sim, ser ressignificada à medida que a gente compreende que o trabalho é a nossa atividade fundamental que está ocorrendo ali naquele dia, mas que ela faz parte de toda uma roda da vida e de toda uma roda do indivíduo, das relações com o outro e com a sociedade, que não existem como elementos individuais ou sozinhos, né? Estão conectados. E quando a gente percebe essa conexão, a gente consegue, inclusive, respirar e rever o quanto a gente está sendo impactado negativamente por algumas questões de trabalho. Quem aqui nunca teve uma conversa ou com um chefe ou com um colega de trabalho num contexto anterior à pandemia, em que a gente ou ficava muito chateado, ou chorava, ou ficava irritado, ou gritava e ficava, nossa, eu não acredito que isso está acontecendo, porque ali era o centro, esse contexto era o centro da nossa vida. Hoje a gente entende que ele é parte da nossa vida, assim como a nossa família, os nossos amigos, e tá entre amigos aqui, ou tá entre uma comunidade que a gente se sente trabalhando junto, mas não só, é muito importante. Eu acho que esse é um ponto de partida para sintetizar um pouco tudo isso que a gente está falando. Nossa, Gus, muito pontual o que você falou sobre dessa relação com o trabalho, né? Sentir que a gente faz parte de um todo traz mais significado pro que a gente faz no nosso dia a dia, né? Você se sente importante, você tira aquela visão de
tenho que alimentar uma máquina capitalista e para uma visão de eu preciso, o que eu posso fazer hoje para traçar um futuro possível, né? Já pensando nisso. E aí eu vou passar a palavra para a Lua que pediu, e depois eu queria que o Felipe também comentasse. Eu estava preparando uma pergunta, né, que o Gush acabou respondendo já de forma bem espontânea, mas pegando uma coisa que você falou, Gush, que é essa coisa de caminhando de costas para o futuro, né, dessa tradição mais oriental, isso dá muito medo, né? A gente fica perdido, né? Fica ansioso querendo saber quais são os próximos passos que eu devo dar, qual o caminho que eu devo seguir, né? E a pergunta que eu queria fazer é como que a gente pode mudar esse molde, né? Que é todo esse projeto que a gente está falando de reframing. Tem uma palavra que a Lua sentiu muito também, tem uma conexão muito grande por reframe, né? A gente mudar o molde como a gente vê as coisas. Então, como que a gente pode mudar o molde desse futuro para poder construir um futuro possível? Seja eu como pessoa trabalhadora, um funcionário, um empreendedor individual, ou eu como empresa, né? Que acaba que o impacto pode ser ainda maior como empresa. Então, como que a gente pode... quais são os primeiros passos, as primeiras atitudes, as primeiras ressignificações que a gente pode ter para traçar um futuro possível em relação ao trabalho, né? Lu, se você quiser comentar... Acho que essa pergunta ela é feita para o Felipe, então eu vou fazer uma perspectiva filosófica dela, tá? Vou deixar ele brilhar no lugar que é dele, assim, boa, que eu acho que ele vai falar muito melhor do que eu. E aí eu vou pegar um pouco do que o Gush falou para dar a minha resposta para essa sua pergunta, tá? Eu sinto que, assim como a gente está passando por um processo de passar a ter uma visão mais sistêmica, né? Passar a ter uma visão, um olhar de vivemos num sistema complexo, né? Onde tudo está interligado e está influenciando, né? Uma parte à outra. Então, eu sinto que a gente está passando por um processo integrativo mesmo. E aí a gente está passando por um processo integrativo em todas as dimensões, né? E com o trabalho não vai ser diferente, assim. Então, aquela visão que a gente tinha, né, uma visão de... é quase uma visão esquizofrênica, né? De eu sou uma pessoa, mas no meu trabalho eu interpreto um outro personagem, que tem outros códigos, que aceita outras coisas, inclusive que se violenta em relação aos seus próprios compromissos internos, porque ali aquele personagem é capaz de lidar com isso. Mas na minha casa, não. Na minha casa eu sou de uma outra forma, que é a forma que eu realmente sou, né? E para além de romantizar, né, que eu não quero romantizar essa ideia da vida pessoal e profissional, que não é essa a ideia, é a proposta, mas eu sinto que a gente está se entendendo, assim, de que os compromissos que eu tenho, que são inegociáveis, ou como na ecologia a gente vai chamar de ecosofia, né, são comprometimentos que eu levo para todas as dimensões da minha vida. Inevitavelmente isso vai parar no meu trabalho, que na perspectiva, né, da regeneração, a gente entende que cada ser vivo tem algo único para oferecer e para impactar esse sistema no qual ele está inserido. Então, a partir desse compromisso profundo com aquilo que é realmente valoroso para mim, quando eu descubro o que é isso, quando eu compreendo o que é isso para mim de maneira profunda, né, eu consigo olhar para esse trabalho a partir de uma perspectiva do servir, né? Servir a esse todo. Que não é, e que é engraçado, porque servir a gente tem uma ideia de dar para o outro. Mas quando a gente está falando de em terceiro, eu estou fazendo por mim mesmo, ao mesmo tempo que eu faço para o todo, porque está tudo interconectado, né? O entrelaçamento, ele é vivo. Então, eu sinto que o trabalho a partir dessa perspectiva de o que eu tenho de único e que através dessa peculiaridade, dessa coisa que é tão especial, que é só minha, e que eu quero oferecer isso para o mundo, é um processo de servir. E aí servir a comunidade, servir ao planeta, servir, né, a mim mesmo, isso tudo passa a ser uma única coisa. Né? E aí, enquanto eu sirvo, eu me desenvolvo. E aí a gente vai para a mesma palavra, Felipe, porque é uma merda essa palavra. Brincadeira. A gente não tem outra palavra para isso. Ao passo que eu me ofereço, eu me desenvolvo, né? Então é uma troca
Com certeza, Léo. E não tem a ver, né? Tem a ver porque a gente vive nesse sistema, mas que ela pode ser potencializada a partir de outras energias, né? Então, o dinheiro é uma energia que vem porque a gente, né, tá dentro desse sistema, precisa sustentar, etc. Mas existe pertencimento, alegria, satisfação, né? Existem várias outras emoções também que esse trabalho pode trazer, né? Então, eu sinto que, na verdade, e aí conectando com o que o Gusto estava falando, a gente está descobrindo novos códigos para tudo, né? Então, assim, a gente está descobrindo outros códigos para o trabalho também. Será que essa palavra dá conta do que a gente quer dizer enquanto trabalho, né? Códigos de conduta, habilidades necessárias, né? E a gente vê isso se tangibilizando mesmo, do tipo, antes, habilidades necessárias seriam habilidades mais cognitivas. Agora a gente já vê habilidades emocionais que são importantes para você fazer esse trabalho. E aí eu sinto que, expandindo um pouco, são habilidades emocionais necessárias para a gente estar nesse mundo. Porque a gente precisa, como a Grazi falou, de espiritualidade, olhar para essa sustentação interna para além do que eu faço, né? O que sustenta? É o compromisso profundo. Então, acho que o que eu posso contribuir, assim, a partir do meu lugar. E aí eu deixo para o Felipe né, fazer a parte dele nesse processo. Boa, Lu, incrível. Tudo que você falou faz muito sentido. Até deu esse gatilho de entender que trabalho não é só aquilo que você faz para ser pago no fim do mês, né? Você está construindo uma comunidade, você está trabalhando, você está contribuindo para o seu condomínio de alguma forma, para que aquele seu sistema seja melhor, você também está trabalhando, sabe? Então, essa desconstrução do termo trabalho, sendo só aquela coisa que você faz de 10 às 18 para ganhar o seu salário no fim do mês, tem que ser muito desconstruído também. Felipe, pode comentar aí o que você quiser. Valeu. A Lua colocou a expectativa lá no alto, né? Eu vou tentar, vamos ver o que acontece. Essa é uma discussão muito difícil e acho que com esse problema, né? A gente precisa não cuidar para não tentar sair muito rapidamente desse problema que poderia ser, né, insatisfação com o seu trabalho, etc. Existe uma pressão muito grande em cima de nós para nos sustentarmos. É a sociedade que a gente vive e todo mundo, enfim, salvo raras exceções, vão sofrer essa pressão de uma maneira muito forte e cruel. Primeiro, é importante salientar a diferença de oportunidades que um país com essa desigualdade tem. Então, talvez o que eu fale aqui não vai se aplicar para todo mundo. E essa é uma das coisas mais tristes que eu considero, né? Que é um principal indicativo de se você vai ser bem sucedido ou não, e nesse sentido a gente poderia falar se você vai ter uma vida financeiramente estável ou não, se você nasceu pobre ou não. Esse indicativo de nascença, quase que de uma forma em castas, né, é algo terrível e que deve ser tocado com bastante atenção. Existem projetos maravilhosos que tocam isso e eu tenho a felicidade de começar a me envolver em um desses projetos que chama Vai na Web, que é uma escola gratuita de programação para jovens de algumas favelas do Rio de Janeiro. Então, a gente está começando a ver se a gente consegue levar um olhar regenerativo para esse projeto e eu achei ele fantástico e bonito porque ele quebra esse ciclo vicioso da pobreza alimentando a pobreza e aumentando as desigualdades indefinidamente, né? Mas, feito essa ressalva, eu acho que assim, né, o Léo comentou que são os primeiros passos, algumas atitudes, etc. Né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter presença e nos enxergar, ver o que está acontecendo à nossa volta
e muito provavelmente a gente vai ver que as coisas não estão bem, né? Que você não está satisfeito com o seu trabalho, muito provavelmente, ou que talvez o trabalho pode ser até legal, mas que talvez não, né, falte algo ali que você não consegue dar nome. Então, primeiro acho que é entender que, sim, as coisas não estão bem. Depois disso, calma, entender que sim, está tudo bem. Então, assim, opa, não está bem, mas calma, vamos manter a calma, porque a partir daí a gente consegue traçar, né, alguns passos devagar para poder buscar alternativas, né? Então, ou seja, observar o que não faz sentido para você, o que está te angustiando, depois ter calma, porque sim, é difícil sair de um jeito de trabalhar mais convencional para muitas das pessoas, mas identificado isso, você consegue começar a cultivar algumas habilidades e capacidades que vão poder te apoiar e te ajudar muito no futuro. E legal o Gustavo estar aqui, porque um dos principais indicativos sobre a qualidade do seu trabalho é a qualidade do seu tempo, né? Uhum. Então, talvez essa seja a primeira pergunta. Você tem tempo para você ou o seu tempo é 100% voltado para o trabalho, né? Essa é uma das formas de entender. Outra coisa que você pode ajudar para identificar a sua relação com o seu trabalho é fazer essa pergunta. Eu me sinto seguro em aparecer de forma inteira, né, em ser eu mesmo no meu ambiente de trabalho. Eu me sinto acolhido ou acolhida, eu me sinto seguro para compartilhar coisas que talvez sejam mais da minha vida pessoal, mas agora a gente ressignificando o trabalho, a gente sabe que vida pessoal e vida profissional, elas se misturam, não tem como isso estar completamente desassociado. Então, observar a qualidade do seu tempo, observar a segurança que você tem para aparecer de forma inteira, são 2 passos. E um terceiro que eu poderia indicar eu estou aprendendo aqui, né? Eu vim aqui trabalhar todos os dias, é algo que me alimenta, né? Que me coloca, me coloca num lugar onde eu consigo desenvolver novas capacidades, novas habilidades emocionais, técnicas também. Porque se você frequenta o seu trabalho 8 horas por dia durante vários anos e faz um trabalho que é repetitivo, né, que você não aprende nada nesse processo, é algo que acaba te diminuindo como pessoa, infelizmente, né? Então, seria uma forma de talvez avaliar a qualidade do seu trabalho. Depois, entender que é aquilo, né? Eu quero resgatar um pouco que nós vivemos entre 2 mundos, né? Ou num tempo do meio aí. Então, você pode escolher, talvez, e aí a partir da sua essência, vou voltar um pouco aqui, né? Acho que a Lua trouxe muito isso, de como que eu posso conhecer as minhas qualidades, conhecer a singularidade, o que é único meu, né? Qual que é a minha qualidade especial, porque a partir daí você vai poder identificar onde você vai poder fazer a diferença, né? Como que você vai poder contribuir para alguém. Então isso pode ser no velho mundo, vamos chamar assim. Nós precisamos de cuidadores, nós precisamos de pessoas para acompanhar esse sistema no leito de morte, ajudar algumas coisas a morrerem bem. Tem muitas pessoas que estão em profunda crise hoje e precisa de alguém para falar, calma, está tudo bem, né? Então esse te engrandecer em alma, né? A Lô comentou aqui no chat, cuidados paliativos para um mundo que morre. É isso, você pode assumir esse papel. Você pode trazer também esse trabalho de contenção de danos. Então, a gente pensa muito no futuro, né? Eu quero fazer algo que esteja conectado com o futuro, mas talvez conter um pouco dos danos que estão aqui hoje pode ser uma das formas de atuar. Tem gente que tem esse arquétipo do guerreiro, do enfrentamento, né? Do embate, isso é muito importante. Da mesma forma que a gente precisa de alguém que assuma
o arquétipo do visionário, do filósofo, alguém que vai estar muito mais em outras perspectivas no futuro, em coisas que ainda não são realistas, mas que estão abrindo o caminho para que o mundo depois possa vir se encaixando nessas novas possibilidades. Então, você só vai conseguir se apresentar, né, de forma inteira e de forma íntegra se você atravessar um processo de autoconhecimento. E agora a gente está exatamente no meio de um programa do IDR que chama Em Busca da Visão, que é exatamente isso, é um mergulho profundo, e a Grazi está participando com a gente, né, Grazi? Então, talvez você poderia até dar um feedback. É um mergulho profundo para entender quais que são os nossos arquétipos pessoais, o que é minha biografia, e aí, né, fundamentado pela ciência da antroposofia, o que isso pode revelar sobre mim mesmo e como que eu posso, né, estando seguro sobre as minhas principais qualidades, colocar isso em movimento, colocar isso a serviço do mundo, igual a Lua comentou, né? Então, enfim, é basicamente isso que eu tenho para falar agora, reforçar um pouco dessa ideia do tempo e a ideia da tecnologia também. A tecnologia, ela é algo ambíguo, é algo delicado para se tocar, mas é algo que abre muitas possibilidades também, como essa conexão aqui. A tecnologia hoje, ela abriu um campo de cooperação de forma que nunca existiu nesse planeta. A gente precisa se alfabetizar em muitas coisas da tecnologia, né? A gente precisa aprender a lidar com ela muito. Tem vários lados negativos, e aí tocando especificamente desse uso mais social. Mas ela abre portas fantásticas, que é você se conectar com pessoas que estão alinhadas com o mesmo horizonte que você, com os mesmos valores que você. Então, hoje, ninguém, ou praticamente ninguém, porque, enfim, existem muitas pessoas sem acesso à internet, né? Mas, enfim, hoje, quem tem acesso à internet pode se conectar com outras pessoas semelhantes a si mesmo, e aí não interessa qual que é o seu interesse. Então, um olhar também afetuoso para as possibilidades que a internet revela, e as possibilidades de empreendedorismo também que ela possibilita, é bem interessante. Então é isso, é uma discussão completa, ampla, complexa, eu falei um monte de coisa, e assim a gente vai caminhando. Boa, Felipe. Eu sinto que a gente poderia ficar mais 3, 6, 12, 20 horas aqui conversando sobre esses assuntos que vão puxando, né? A gente vai seguindo o fio ali e acaba descobrindo outras coisas. Na verdade, já queria ir caminhando para o fim, para as conclusões, porque já vai dar 1h30 de live agora e acho que acaba ficando um pouco massivo, né? Isso é um bom sinal. Hã? Isso é um bom sinal que o papo está fluindo. É um bom sinal, nem vi passando essa 1h30 já. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês, assim, de terem participado, de terem dado a visão de vocês para esse tema que é super, esses temas, né, que são super relevantes para o momento e que às vezes as pessoas ficam perdidas, né, desesperançosas. Então, na verdade, essas lives, esses webinários são umas gotas de esperança para algumas pessoas que estão andando de costas, como o Gush falou, e com medo de cair no penhasco. Então, acho super importante a gente sempre trabalhar o que a Lua trabalha muito no Futuro Possível, o que o Felipe trabalha muito no DR e o que o Gush trabalha muito na Taurus. Então, de que sim, o futuro é incerto, mas ele pode ser um futuro construído de forma bonita pela gente, né? A gente pode reverter, a gente pode construir uma coisa melhor. Então, acho que os três trouxeram essa visão muito importante. E vou deixar aberto, caso vocês queiram tecer algum comentário conclusivo sobre tudo isso. Se não quiserem também, tá tudo bem. Beleza? Pode falar, Gush. Eu queria comentar aqui que o futuro é incerto, mas não estamos sozinhos, já estamos nos reunindo e essa compreensão quanto comunidade é fundamental nessa nossa relação com o futuro. Então, seguimos juntos. Boa, Gush. Valeu demais. Pode falar, Lu.
Acho que agradecer, sempre é maravilhoso estar com essas duas pessoas que eu admiro profundamente. Vocês eu não conhecia, né? Então estou conhecendo agora. Mas eles dois certamente são pessoas que eu considero que estão no mesmo barco que eu, remando para o mesmo lugar. Cada um a partir, né, das suas potências, do que resolveu dedicar a sua vida, porque eu sinto que o que eu faço, né, é um trabalho que apesar desse nome trabalho, é algo que me cura todo dia um pouco. Então, é mais do que um trabalho, né? É algo que eu dedico a minha vida, assim, que pretendo fazer isso ao longo dela. Então, agradeço, Léo, pelo espaço, a Grazi, o Felipe, o Gustavo, que é meu parceiro de vida. E é isso, convido todo mundo para curtir lá, né, o Futuro Possível e acompanhar a gente e trocar, né, por mais espaços em que a gente possa trocar juntos, porque mesmo nós sendo próximos, cada um tem 1 milhão de coisas para fazer, então é sempre uma felicidade assim poder estar dialogando com eles. Boa, Lu, total. Felipe, quer concluir alguma coisa? Por favor, Léo. Eu não comentei, mas eu escrevi esse livro chamado Para a Liderança Regenerativa, editora Bambual, e ele toca muito isso, a nossa relação com os outros, com o planeta e a nossa relação com o trabalho também. E tem um texto bem pequeno aqui que eu acho que traduz muito parte, pelo menos, da nossa conversa de hoje, e eu gostaria de finalizar com ele, se for tudo bem. É mais do que tudo bem, fique à vontade. Seu projeto é a sua revelação. Seu projeto não é apenas um projeto. Não é a soma das plantas baixas das suas edificações e nem o conjunto de suas diretrizes internas. Não é a sua cadeia de serviço que você presta. A sua empresa ou organização não é apenas isso, uma empresa ou uma organização. Ela é a expressão última do seu ser. É o reflexo das suas percepções básicas sobre o mundo, das suas ideologias invisíveis e do seu sistema de crenças. Ela é a sua assinatura energética, a sua declaração de visão e o seu voto de confiança. É a sua maior contribuição para o futuro que você ajuda a construir hoje. O seu projeto é muito mais do que um projeto. É o seu veículo de liderança, o seu instrumento para a transformação e o seu sonho revelado. É a história que você conta e é o que diz para o mundo sobre as histórias que você acredita. O seu projeto é a sua revelação, é a sua história, as marcas da sua evolução e a trilha da sua caminhada. A todo momento precisamos escolher. Hoje você pode escolher contar uma nova história, pode reinventar o seu projeto e transformar o seu futuro. Pode alinhar a sua ação com aquilo que você acredita que há de melhor em você. Pode começar a construção de algo que amanhã irá te orgulhar. Então é isso, acho que foi a melhor síntese aí que eu poderia fazer. O chamado para a liderança regenerativa dá para baixar gratuitamente também ou comprar a cópia no site da editora Bambual. Obrigado, Léo, obrigado, Grazi, Gustavo, Lua, foi um prazer imenso essa conversa. Incrível, Felipe, esse texto, muito, muito mesmo. Já vou comprar e baixar, né? Fazer tudo ao mesmo tempo aqui para poder ler esse livro quanto antes. Gra, quer comentar alguma coisa? Eu queria agradecer também. Eu acho que vocês trazem questões muito importantes para não só para o trabalho, mas para a vida como um todo, e todas essas questões de ressignificação que a gente está querendo trazer com a Octop passa muito pela regeneração, pelo tempo, pela nossa visão de como a gente vê as coisas, essas novas formas e novos olhares. Então, eu acho que foi muito rico e eu só queria agradecer. Eu tinha mais um monte de coisa para falar também, mas não vou falar porque não tem tempo. Então, só obrigada, Lua, obrigada, Gus, obrigada, Felipe, por estarem aqui com a gente. Boa, Gra. Felipe, o pessoal tá pedindo para você repetir o nome do livro. O chamado para a liderança regenerativa. Mostra a capinha aí de novo pro print. Prepara o print. Aí, boa. Editora Bambual. Fechou.
Pessoal, muito, muito, muito obrigado. A gente vai deixar esse webinário gravado no YouTube. Depois eu vou disponibilizar o link para vocês, para quem se inscreveu também. E é isso. Acho que a gente tem um caminho muito lindo pela frente, né? Mesmo andando de costas, né, Gush? Então, acho que vocês três são responsáveis por inspirar muitas pessoas, dar essa gota de esperança que eu comentei mais cedo. A gente da Octop, do Manifesto, a gente se inspira muito em vocês três e nos projetos de vocês. Então, agradecer pelo tempo que vocês se dedicam a isso, pelo tempo dedicado aqui hoje e vamos juntos nessa, beleza? Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, gente. Beijo, beijo.